Projeto Aulas Virtuais de Inclusão Musical pelo mestre Paulo Mauá. É uma realização da Prefeitura Municipal de Santos, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo Mauá, eu sou músico, engenheiro, escritor, educador, mestre em comunicação acessível pelo Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, com a defesa de tese no método de ensino de música para cegos sem braille. Sou casado, morador e nascido na cidade de Santos, estado de São Paulo. Tenho duas filhas lindas. Nasci em 1961, ou seja, no século passado. Então eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma pessoa calva, né, com alguns fiapos insistentes aqui do lado direito, lado esquerdo, dos cabelos grisalhos, nas laterais. Meu bigode é branco, né, e tenho a pele rugosa, né, de coisa de acne de adolescência, tá? E uso óculos apenas para leitura. Eu não sou uma pessoa com deficiência visual. Coisas da idade, usar óculos para leitura. Eu gosto muito de ouvir música, tocar instrumentos, ler, escrever, caminhar na praia, namorar, estar em família, viajar e assistir filme e série com direito a pipoca sempre. Atrás de mim aqui tem uma parede cor salmão, tem um violão aqui à esquerda e um bandolim aqui à direita, tá bom? Então agora nós vamos entrar já falando sobre o curso. Um abraço, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Formação acadêmica. Sou formado em engenharia pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em educação à distância pelo curso PIGEAD da Universidade Federal Fluminense, que é um curso sobre planejamento, implementação e gestão em educação à distância. E desde 2009, coordeno o projeto Música Transformando Vidas, PROMUVE, para pessoas com deficiência visual total ou parcial. O projeto conta com aulas gratuitas de orquestra ou prática de conjunto, de violão, de ukulele, flauta doce e canto coral. Atualmente, todas as aulas estão sendo virtuais. E sou o atual regente da Orquestra Música Transformando Vidas, que conta com 40 integrantes ativos. A orquestra realiza cerca de 30 apresentações anuais em teatros, associações, escolas e universidades, residenciais para idosos e até em praça pública. Uma característica também interessante, como é uma deficiência adquirida visual, eles enxergavam como a maioria das pessoas. Em 2020 eu lancei um livro, chama Ensino de Música para Cegos sem Braille, Desafio ou Loucura, pela Paco Editorial, baseado na tese de mestrado que eu defendi em 2017 em Portugal. O livro pode ser adquirido pela internet. Ainda em 2020, devido à pandemia, as aulas presenciais que eram realizadas ao longo da semana pelo projeto passaram a ser remotas, ou seja, via computador. E com isso, conseguimos expandir o projeto, o PROMUVE, para toda a Baixada Santista, para a cidade de São Paulo e de outras regiões do país, quebrando assim barreiras geográficas de acessibilidade. No mesmo ano de 2020, devido a esse trabalho justamente com as aulas remotas, eu fui convidado a participar do Congresso Internacional da Universidade Federal de São Carlos para expor o trabalho científico com o tema A Pandemia como Democratização da Educação à Distância na Inclusão Musical Digital. Em julho de 2020, ainda, o Instituto Politécnico de Leiria, onde eu fiz o mestrado, convidou-me para ser um dos palestrantes da jornada de comunicação acessível. E vários integrantes do projeto de música participaram, né? Em novembro também desse ano, pelo mesmo instituto,
eu recebi um convite a participar do Congresso Internacional para a Inclusão, e o tema que eu utilizei foi Escrivães da Corte de Termos e Modismos. O foco é a inclusão social. A palestra fala sobre o uso de termos tais como deficiente ou deficiência visual, ceguinho e outras expressões que normalmente utilizamos no dia a dia e que muitas vezes podem ser ofensivas ou pejorativas para as pessoas com deficiência. E a preocupação que os entendidos, os tais entendidos em inclusão têm em falar, reclamar, apontar erros, em vez de compartilhar conhecimento por dias melhores de inclusão e acessibilidade. Proposta do curso. Agora vamos falar sobre a proposta do curso. O curso virtual de musicalização eles tem alguns tópicos que merecem destaque. Primeiro, uma rápida passagem sobre assuntos relacionados com inclusão e acessibilidade, como o próprio uso de terminologias, tipos de deficiência e como funcionam as aulas remotas, as aulas virtuais de música. Depois iremos passar por uma introdução de teoria musical. Então nós vamos falar o nome das notas, quais são, como podemos guardá-las na sequência, o que são figuras musicais, o que elas representam, a importância dessas figuras e os elementos fundamentais da música, melodia, harmonia, ritmo, e vamos fechar com propriedades do som, ou seja, altura, intensidade, timbre e duração. A gente vai saber para cada nota o que é uma altura, o que é intensidade, o que é timbre e duração. Depois de fixarmos essa teoria, esses pontos importantes, realizaremos várias atividades ao longo dessa brincadeira de teoria, né? Nós vamos partir para os pilares do aprendizado de música, da prática musical mesmo, ou seja, tipo de exercício de repetição que devemos trabalhar, o solfejo, o que é o solfejo, né? E com muita apreciação musical, tá? E aí eu vou explicar como funciona a prática de conjunto dentro das aulas, tanto virtuais, mas principalmente nas aulas presenciais. Você pode utilizar qualquer instrumento musical para esse curso. Nós optamos dentro do projeto e sugerimos para você, até porque se você for adquirir um instrumento, que você adquira uma flauta doce soprano, por alguns motivos, né? Primeiro, a mobilidade, é um instrumento fácil de você transportar de um lugar para o outro, a facilidade do uso, né? Porque é um instrumento melódico, ele toca uma nota de cada vez, e o custo, o valor da flauta doce é muito mais barato que a maioria dos instrumentos musicais. Portanto, se você possui outro instrumento, sem ser a flauta doce, não há problema. Dá para a gente fazer o curso da mesma maneira. Ao final do curso, eu vou apresentar uma bibliografia de alguns autores citados aqui ao longo dessa exposição, e vou ler, ela vai estar exposta no vídeo, mas vou ler para vocês cada um dos autores, se é um livro, se é um PDF, tá? E as imagens ou vídeos também que aparecerem ao longo do curso vão possuir uma audiodescrição. Fiquem tranquilos nesse sentido. Espero que goste do curso. Estou inteiramente à disposição para dúvidas, detalhes, o que vocês quiserem saber sobre música, o que vocês quiserem trocar informação sobre inclusão, é só me procurar nas mídias sociais, do Facebook ou do Instagram, basta digitar lá Paulo Mauá, e a gente pode conversar fora aqui do curso. Volto a falar, estou muito contente de você estar aqui comigo nessa jornada. Um abraço e vamos agora para o curso. Inclusão e acessibilidade. Vamos falar sobre inclusão, acessibilidade e terminologias. A sociedade, de geração em geração, ainda se confunde com as terminologias e principalmente como agir nos aspectos de inclusão e acessibilidade. Alguns pensadores, como Garcia e Sanches, afirmam que existem pessoas pensando e agindo através de velhas concepções em todo o nosso planeta Terra, seja em país desenvolvido ou não. Ou seja, Garcia e Sanches concluem que vivemos em pleno século XXI
com pesadelos dos demônios medievais. E aí, quem vive o dia a dia com inclusão sabe que isso é um fato, infelizmente. Os maiores responsáveis pelo atraso da vida inclusiva são os que desconhecem o que é realmente inclusão, os que repudiam pessoas com deficiência e os tais escrivães da corte, esse termo que eu utilizei, para aquelas pessoas que falam e nada fazem pela necessidade das pessoas. E agora nós vamos falar sobre a definição de algumas palavras para a gente saber o que é certo ou não nesse mundo de inclusão. A definição correta das palavras integração, inclusão e acessibilidade conflita com valores sociais do tal politicamente correto. E mesmo em termos de globalização e modernidade, a sociedade continua com dificuldade em lidar com as diferenças do significado dessas palavras. A sociedade ela é caracterizada justamente por pessoas diferentes, em crenças, cores, gêneros, aspectos sociais e físicos. E Castro, o autor, ele lembra que as pessoas muitas vezes agem como se não pertencessem a um grupo heterogêneo, a um grupo de pessoas diferentes. Na área da educação, muito se tem falado sobre os novos paradigmas em termos de inclusão e acessibilidade, mas a compreensão ainda é nebulosa e com definições desencontradas. A mediação realizada pelo educador entre a situação de educando e o material a ser aprendido corre perigo por falta de profissionais com experiência em inclusão, ou mesmo dispostos a aprender aprendendo. Dentro do projeto de música, nós temos muita dificuldade de conseguir profissionais que queiram participar desse desafio, de aprender aprendendo o tempo todo. Além disso, algumas barreiras chegam a interferir no aprendizado, como, por exemplo, a barreira atitudinal da cortina da negação. O que é isso? É quando os familiares não enxergam que a pessoa tem deficiência. Ela, não, ele está cego, mas ele vai ficar bom, ele não é cego, não usa bengala não, tenta se virar sozinho. Isso são erros recorrentes que prejudicam a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Na era moderna, ou seja, meados ali de 1400 até o final de 1700, quando a gente tem a Revolução Francesa, né, no final do século XVIII, surgem dispositivos de apoio que possibilitam às pessoas, em termos de meio de locomoção e trabalho, para, por exemplo, muletas, bengalas, próteses. Depois, logo após essa era, vem a cadeira de rodas e Louis Braille, um francês, ele cria o sistema Braille. E também ele mesmo cria o sistema de musicografia Braille, que são 6 pontinhos, é uma célula, como se fosse um retângulo na vertical, com 6 pontinhos, 2 em cima, 2 no meio e 2 embaixo. Em 1990, já agora finalzinho do século passado, na Tailândia, existe um compromisso da Unesco através de uma declaração mundial sobre educação. Para quê? Para determinar como superar as disparidades para os grupos considerados de excluído. E, dentro dessa declaração da Unesco, também considera-se e determina-se o que são pessoas excluídas. Então, pessoas de baixa renda, meninos e meninas de rua, população de periferia das grandes cidades, os povos indígenas, minorias étnicas, os refugiados e qualquer pessoa que sofra discriminação, como o caso das pessoas com deficiência. Agora nós vamos explorar as palavras exclusão, inclusão e integração. E vocês vão ver que é uma bifurcação de ideias e ideais por trás disso. O amadurecimento cultural de uma comunidade está ligado ao período dentro da história.
E como aglutinar um melhor desenvolvimento social com a necessidade da inclusão? Muito do que se fala, até por pessoas qualificadas ou vividas no assunto, em vez de contribuir ou agregar, dispersa o objetivo principal da inclusão social. Segundo Garcia e Sanches, a deteriorização causada pelo uso da terminologia com inclusão e deficiência exige uma revisão constante. A rotulagem de qualquer tipo das pessoas com deficiência e da desvalorização dos termos utilizados, mesmo que provenham do campo científico, provoca uma constante mudança neles. Garcia e Sanches citam isso lá na página 18 e na página 19. Né? E aí, só para dar uma explicada o que é isso, é assim, por que temos que estar em constante revolução e evolução? Antigamente se chamava as pessoas de birolho, né? Eu usava óculos, era birolho. Eu era gordinho, né? E sem citar outros termos mais pejorativos. Os conceitos de inclusão precisam ser preservados, independente da forma que está sendo manifestado o evento ou a atividade de acessibilidade. Que conceitos são esses? Autonomia, independência, equiparação de oportunidades, empoderamento e inclusão social. Para isso, a sociedade precisa se adaptar para incluir em seus sistemas as pessoas com necessidades especiais. E estas pessoas precisam estar preparadas para assumir os seus papéis. As bases teóricas da inclusão precisam ser mantidas e a prática constante se faz necessária. Nós temos, na verdade, gente, que se acostumar que a deficiência existe. Todos somos deficientes em qualquer grau. E a sociedade como um todo, além de se modificar em termos de concepção, precisa compreender que a inclusão é um conceito ético que caminha com a evolução da própria sociedade. Então precisamos estar sempre evoluindo. E por que a terminologia ela é temporal? Simples. A palavra inválido ela era utilizada como um rótulo para as pessoas na segunda metade do século passado. Né? O inválido ele não tinha valor, visto que o deficiente era considerado uma pessoa inútil. Na análise de Sasaki sobre temporalidade e modismo, o termo inválido foi substituído no Brasil por incapacitado. Posteriormente, ficou mais emblemático, indivíduo com capacidade residual. Ou seja, estão cada vez criando mais termos e não estão resolvendo nada em termos de inclusão. Outra, a autora, a Viviane Louro, explora os termos da década de 60 até a década de 80. Então, era muito comum isso. Se você não viveu ou conviveu com isso, é só perguntar aos pais, aos parentes. Usava as expressões defeituoso, pessoa deficiente, pessoa excepcional, e tais termos continuavam não definindo a deficiência em si, e segregavam cada vez mais as pessoas em vez de incluí-las. A partir da década de 80, substituem a palavra indivíduo por pessoa. Grande ponto nesse momento. Por quê? Com isso, humanizam as pessoas com deficiência. A Viviane Louro, a autora, destaca que a mudança auxiliou de forma significativa uma mudança na sociedade em termos de postura. Até o termo pessoa portadora de deficiência, que era muito utilizado no Brasil nas décadas de 80 e 90, desaparece, pois a ninguém é dado o poder de portar uma deficiência, quando e onde quiser. A pessoa possui deficiência, não a carrega. Resumindo, é assim: eu porto uma caneta, eu porto um copo, mas eu não sou uma pessoa portadora de deficiência, porque o copo eu deixo em cima da mesa, a caneta eu deixo dentro do armário. Então, a pessoa possui deficiência. Temos que assumir essa atitude verdadeira. Dentro da educação, e pensando numa educação para todos, nós temos que tomar cuidado com a generalização. Há necessidade de promover a equidade, não a igualdade. Equidade. Ou seja, temos que tomar atitudes diferentes para quem é diferente.
e com isso universalizar o acesso à educação. Na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, existe um artigo próprio para isso. Mas o que a gente enfrenta no dia a dia é uma confusão de entendimento entre as palavras integração e inclusão. Segundo Bonilha, o modelo de integração ele vem sendo ultrapassado e sendo substituído pela inclusão social. Mas na prática não existe esse tipo de procedimento e a gente não percebe isso nas escolas, nas faculdades, nos órgãos públicos, nos projetos arquitetônicos da maioria das cidades brasileiras e mesmo no relato diário das pessoas que integram o projeto Música Transformando Vidas. O número de congressos, assembleias e fóruns sobre deficiência e inclusão supera a quantidade de práticas de boa conduta para as pessoas necessitadas. Basta você perguntar a um cego, perguntar para si mesmo, como que eu faço para sair de casa e chegar à prefeitura, chegar à praia, chegar à praça, né? Quantas barreiras, quantas dificuldades nós enfrentamos. A integração como uma forma condicional de pessoas com deficiência em um sistema regular e a inclusão são coisas completamente diferentes, né? Porque na integração, a palavra, a atitude obriga a pessoa com deficiência a se adaptar ao sistema. E na inclusão é inverso. O ambiente tem que se moldar à pessoa com deficiência. Há uma transformação social com o passar dos tempos, isso é notado. Durante uma assembleia da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2001, eles aprovaram uma atualização da CIF, que é uma classificação internacional de funcionabilidade, incapacidade e saúde. Com isso, encontramos definições positivas. Vou dar um exemplo, eles mudam a palavra doença para estado de saúde, né? E, novamente, eu vou ser muito repetitivo nesse sentido. Nós vamos voltar a falar sobre integração e inclusão. As diferenças entre integração e inclusão destacam que a base que norteia a integração está sobre o sujeito. Ela, a pessoa com deficiência, tem que se adequar ao sistema já existente, mesmo com dispositivos criados disponíveis em termos de acessibilidade. Alguns autores ressaltam que esse uso de terminologia generalizou o princípio de inclusão e foi trazido para os níveis sociais. Então, uma escola dizer que eu já tenho inclusão, a pessoa com deficiência entra na sala de aula e assiste a aula. Só que se a aula for igual como era a aula quando não existia nenhuma pessoa com deficiência, isso é integração. A inclusão é o que eu preciso fazer para que essa pessoa com deficiência tenha um rendimento adequado dentro da sala de aula. Eu dei um exemplo de uma escola, mas funciona para repartição pública, para o trabalho, para qualquer lugar. Eu não posso ter um ônibus, um transporte coletivo que se rotule como sendo inclusivo e simplesmente pare no ponto de ônibus e fala, sobe, se o cadeirante tem aquela escada para subir. Então isso não é um ônibus inclusivo. A gente verifica também que a rotulação, esses termos, eles aparecem em vários trabalhos excelentes espalhados pelo mundo. E dentro da música, a gente tem que ter ciência do seguinte, uma pessoa com deficiência visual que quer aprender música, se ela tiver uma deficiência parcial, é diferente da pessoa com deficiência total, ou seja, as pessoas, as classes de aluno, mesmo as duas classes tendo deficiência, as duas elas vão apresentar limites de aprendizado musical completamente diferente. Com classificação ou não, somos todos indivíduos e, portanto, somos todos diferentes. E se você está aqui, se você conseguiu chegar até esse momento, escutando e aprendendo, você é uma pessoa diferente e, principalmente, você é muito especial. Obrigado por estar conosco nessa empreitada e agora nós vamos
para um momento muito legal, que são as atividades de aquisição de conhecimento. Vamos ver o que a gente guardou desse blá 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 inteiro. Hora do quiz. Hora do quiz. Isso mesmo, chegou a hora do quiz. A hora do quiz é quando a gente vai ver se a gente conseguiu aprender alguma coisa. Então, primeira questão da hora do quiz. As palavras integração e inclusão são confundidas em termos de acessibilidade. A principal diferença entre elas é alternativa A. Na integração, a pessoa com deficiência possui acessibilidade total. B. Na inclusão, a pessoa é desconsiderada do ambiente em que vive. Item C. Na integração, a pessoa com deficiência precisa se moldar ao local e na inclusão, o ambiente se molda de forma incondicional à pessoa com deficiência. Alternativa A, B ou C? Vamos pensar. A alternativa correta é a C. Na integração, a pessoa com deficiência precisa se moldar ao local e na inclusão, o ambiente se molda de forma incondicional, ou seja, totalmente à pessoa com deficiência. Ok? Isso é importante. Olha, quando alguém falar para você assim, vem aqui que o negócio é integrado para você. Não, eu quero que seja inclusivo. Ok? Segunda questão. Qual dos termos a seguir é considerado adequado para as pessoas com deficiência? Alternativa A. Pessoa portadora de deficiência. Alternativa B. Ceguinho. Alternativa C. Pessoa com deficiência. Vamos pensar. Pessoa portadora de deficiência, ceguinho ou pessoa com deficiência. Qual é um termo considerado adequado? Pense no seu dia a dia, nos amigos e colegas com deficiência visual. Resposta correta é pessoa com deficiência. Pessoa portadora de deficiência, ninguém porta uma deficiência e deixa em cima da mesa ou dentro da geladeira quando quiser. Ceguinho é uma expressão considerada pelas pessoas com deficiência visual uma expressão pejorativa. Uma pessoa que diminui. Cego é adequado e ceguinho não. A alternativa correta de resposta é C. Pessoa com deficiência. Sim, é uma pessoa com deficiência. Terceira questão. Em 2001, na Assembleia da Organização Mundial da Saúde, OMS, aprova uma atualização de qual importante documento de saúde? A alternativa A, COF, Cadastro de Operações Financeiras. A alternativa B, CAF, Controle de Assuntos Flexíveis. E a alternativa C, CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Essa não vou nem dar tempo para você pensar, tá bom? COF e CAF é uma brincadeira aqui, né? Operação Financeira, Assuntos Flexíveis. A alternativa correta é a C, CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Aulas remotas. E depois de tanta teoria sobre inclusão, sobre terminologia e acessibilidade, vamos finalmente entrar nas aulas virtuais ou remotas. E o que são aulas remotas? As tais tecnologias de informação e comunicação, não sei se vocês já ouviram essa expressão, TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Essas tecnologias são desafios para os educadores musicais e principalmente para os educandos com deficiência visual. Tais tecnologias inibem os educandos, inibem os educadores e, com certeza, alteram a própria natureza humana.
é chamada tecnofobia, o receio do novo, de mexer. Você não conhece gente que mexe super fácil no celular e tem gente que tem medo, tem gente que não tem nem celular, né? Eu tinha um parente que não tinha nem micro-ondas, tinha medo de abrir a porta do micro-ondas. Isso é tecnofobia. Além disso, na área de inclusão musical, poucos são os profissionais preparados para dar aula, né? E dá para imaginar a falta de profissional para dar uma aula virtual de música para uma pessoa com deficiência. O método que aplicamos dentro do projeto Música Transformando Vidas, dentro do Promove, é baseado em exercício de escalas, é baseado na própria digitação da flauta doce, em trechos de solfejo da melodia, na memorização da sequência das notas daquela determinada música e repetição constante. E tudo isso sem necessidade de conhecimento do Braille ou da musicografia Braille. O método do projeto mostra-se eficaz e a não aplicação da musicografia Braille não é uma escolha aleatória do projeto, mas é para não criar uma barreira a mais para a pessoa com a deficiência visual adquirida. Várias pessoas que surgem no projeto são recém-cegos. E a pessoa não usa bengala, não sabe Braille, só que ela quer aprender música. Então, seja bem-vindo para aprender música. Depois, aprender o Braille é um segundo passo. Com o surgimento da pandemia, os alunos do projeto ficaram mais excluídos da sociedade e tivemos que nos reorganizar em tempo muito rápido. A alternativa seria transformar as aulas presenciais em virtuais diretamente, mas com aplicativo a ser empregado, com eficácia, né? Nós precisávamos ter eficácia em aprendizagem e precisava de algo simples, muito fácil, que os educandos já tivessem acesso. Para isso, a gente partiu para a inclusão musical digital. E a gente lembra muito de uma estudiosa, a Parejo. Ela teve uma experiência com educandos de música que não eram cegos, mas eles estavam muito cansados de estudar, estavam sensíveis, cheios de angústias, né? E ela ficava falando muita teoria e tentando colocar, fazendo leitura de livros e estudos, e não rendia nada. A educadora concluiu como conduzir as aulas, fazendo música. E foi dessa maneira que a gente achou uma solução para quebrar a intranquilidade dos cegos durante a situação mundial de pandemia. Ela poderia ser, essa intranquilidade poderia ser dissolvida fazendo música, colocando para fora as angústias em encontros virtuais que a gente propôs, ou seja, via Skype, via Zoom, Google Meet, o aplicativo que fosse, o que bastava para a pessoa ter um microfone, ter uma câmera e uma força de vontade de aprender, além da música, bastante termos de inclusão digital. E isso que foi importante. Se você está aqui, é porque você tem interesse em ter um aprendizado musical digital. Parabéns, então. Teoria musical. Então vamos ao que interessa, aprender a fazer música. Então, o início dos tópicos das nossas aulas em teoria musical. Você já ouviu falar na expressão pauta ou pentagrama? É um conjunto de 5 linhas horizontais paralelas onde se escrevem, onde se colocam os sons, que são as notas, e os silêncios, que são as pausas entre as notas. Tem compositor que fala que mais importante que a nota é a pausa entre as notas. E essas 5 linhas, bem como os espaços entre essas linhas, elas são contadas de baixo para cima. Ou seja, a primeira linha da pauta fica embaixo e a 5ª linha da pauta, ou pentagrama, fica em cima. Então dá para você imaginar como se fosse um varal que você fosse pendurando as notas em linhas ou espaço entre as linhas, ok?
Outro termo muito utilizado é clave, que significa chave, como se fosse uma chave para ligar ou abrir uma porta. É um sinal escrito no começo da pauta, no começo daquelas 5 linhas, que dá o nome às notas e determina a altura da nota. A altura é uma das propriedades de som que veremos em breve. A clave mais utilizada para as partituras de instrumentos musicais é a clave de Sol. Essa clave determina a posição da nota Sol na segunda linha, lembre-se, segunda linha de baixo para cima, do pentagrama. Outra clave muito utilizada para a mão esquerda do piano, por exemplo, é a clave de Fá, que determina a nota Fá na quarta linha do pentagrama. Com isso, podemos afirmar que as claves mais utilizadas são a clave de Sol, para as notas médias e agudas da maioria dos instrumentos musicais, e a clave de Fá para as notas graves. Grave e agudo são características da propriedade de som altura. E os sons musicais são representados graficamente por desenhos de uma pequena bola, uma bolinha branca ou uma bolinha totalmente preenchida, que a gente chama de nota. São as conhecidas notas musicais. Dica muito importante: sem clave, a nota que estiver no pentagrama não tem nome. Ou seja, eu preciso de uma clave, seja de Sol ou de Fá, para dar nome às notas musicais. E o que vem a ser escala musical? Escala musical é o conjunto de 7 notas musicais sucessivas com a repetição da primeira, ou seja, 8 notas, que pode ser ascendente ou descendente. Vou dar um exemplo. A escala de Dó envolve as seguintes notas ascendentes: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e depois repete Dó. Aqui vai um lembrete. A nota Dó pode ser chamada em algumas regiões do país de Dó. E a escala descendente de Dó dessas notas musicais é fazendo ao contrário: Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ok? Tá entendido? Vamos ver como fica na prática? Primeiro a escala de Dó ascendente. E agora a escala de Dó descendente. Curiosidade. A classificação do nome das notas musicais, a que se dá o nome de notação musical, foi inventada pelo monge e regente italiano Guido d'Arezzo, que viveu de 992 a 1050. A notação foi inspirada no hino a São João Batista, cuja inicial de cada verso escrito em latim corresponde a uma nota musical. A clave de Sol, a mais famosa das claves, dá o nome para a nota Sol, localizada na segunda linha de baixo para cima. Com isso, o espaço superior imediatamente à segunda linha é a nota, deixa eu ver, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Depois do Lá nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Si fica na terceira linha. No espaço seguinte, a nota Dó. Na outra linha, a nota Ré. E assim por diante, nós vamos pendurando as notinhas. Então sempre se baseie na nota Sol, na segunda linha de baixo para cima.
Então, para cima é Sol, Lá no espaço, Si na linha, Dó no espaço, Ré na quarta linha. E se a gente voltar ao contrário, o Sol na segunda linha, se eu descer um espaço, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Fá, o Fá no primeiro espaço abaixo. Se eu pegar a primeira linha do pentagrama dentro de uma clave de Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol volta uma, Fá volta uma, Mi. Tudo isso são as notas desenhadas no pentagrama para a clave de Sol. Essas 7 notas, ouvidas sucessivamente, formam uma série de sons, a qual se dá o nome de, então, escala musical. Tá entendido? Ritmo e pulso. Metrônomo é um aparelho que produz um pulso ou uma batida constante para ajudar os músicos a tocar com ritmos com precisão. Os pulsos eles são medidos em BPM, você já deve ter ouvido essa expressão, que significa batidas por minuto. Hoje, além do metrônomo mecânico clássico que conhecemos, existe aparelho de forma eletrônica, digital e até em aplicativo para o celular. Você pode baixar um metrônomo para o seu celular. E se você perguntasse ao metrônomo o que é ritmo? O metrônomo responderia que ritmo de uma música são as pulsações repetidas dentro de um compasso. Mas nós não vimos ainda o que é compasso. Ok, vamos transformar isso numa coisa mais fácil. Lembre-se da pulsação do seu coração, tipo tum-tum, 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 tum, tum, tum. Se você está ansioso, os pulsos aumentam a frequência, ou seja, o coração bate mais rápido. Com isso, o ritmo é mais acelerado. Se você estiver relaxado, a pulsação está tranquila e o ritmo de bater do coração é mais calmo, mais lento. A seguir, iremos ver fórmula de compasso e é fácil compreender que o compasso 4x4 possui 4 pulsos dentro de um compasso. E o compasso 3x4 possui, então, 3 pulsos. Podemos afirmar que as pulsações ou batidas determinam a velocidade ou o tempo de uma melodia. O ritmo é o que faz o elo entre os músicos de uma banda ou de uma orquestra. E, na maioria das vezes, quem determina o ritmo é o músico responsável pela percussão. Se ele acelerar a música, todos os músicos vão atrás. Em uma orquestra convencional, o maestro é que determina o ritmo com as mãos e as batutas. Compasso e fórmula de compasso. Agora nós vamos ver compasso e fórmula de compasso. O pentagrama, ou a pauta, aquelas linhas lá horizontais, ela pode ser dividida em pedacinhos, para que as notas musicais sejam inseridas. Cada pedaço da pauta é chamada de compasso musical. Portanto, o compasso divide a partitura musical em intervalos de tempos iguais, baseada no andamento, que nada mais é do que o tempo da música. A divisão do início e do fim do compasso é feita por barras na vertical. Quando aparecer uma barra dupla, indica a final de uma seção da música ou até mesmo o final da melodia, quando além da barra dupla, uma barra é fina e a outra é grossa. Então, compasso é um pedacinho da pauta da música. Entendido? E como saber qual é o andamento de determinada música? As claves de Sol ou de Fá abrem as linhas melódicas da partitura. Lembre-se, sem uma clave, a nota não possui nome. Logo ao lado das claves, antes de aparecerem as notas musicais dos compassos, existem 2 números, um em cima e outro embaixo. O número de cima, o numerador, indica quantos pulsos teremos dentro do compasso. O número de baixo, o denominador, qual é a figura a ser representada
nos pulsos do compasso. Meio complicado, né? Mas vamos dar um exemplo, quem sabe fica mais fácil de entender. Figuras musicais. Cada figura musical possui um número representativo. A semibreve possui valor 1, a mínima, valor 2, a semínima, valor 4, e vai dobrando de figura em figura até a semifusa, com valor 64. As figuras então são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Espero que a sua mente não esteja ficando confusa, ok? A figura da semifusa é representada por uma bolinha preta com uma haste e 4 como se fossem sobrancelhas em paralelo na haste. A maioria das músicas tradicionais e populares possuem a fórmula de compasso 4x4, ou seja, número de cima igual a 4 e número de baixo também igual a 4. Na fórmula de compasso, então, 4x4, o número de cima 4, quer dizer que eu tenho 4 pulsos, é o meu tempo. E o denominador embaixo, 4, corresponde à semínima. Ou seja, eu posso ter um compasso com 4 pulsos, sendo que cada pulso pode ser preenchido por 4 semínimas. Segue agora um áudio de exemplo de compasso 4x4. Estou tocando um bandolim, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na fórmula de compasso 3x4, temos numerador com valor 3, ou seja, 3 pulsos por compasso, e denominador 4, ou seja, semínima novamente. É bem o exemplo de uma valsa. A valsa é 3x4. Então eu vou fazer agora, novamente no instrumento musical bandolim, um exemplo de compasso 3x4. Vocês vão ver como lembra uma valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os compassos, assim, podem ser chamados de binário, quando usam uma fórmula 2x2, número 2 em cima, número 2 embaixo, ou ternário, que é o caso do 3x4, o exemplo da valsa, ou quaternário, que é a fórmula de 4x4, ou qualquer outra fórmula de compasso onde o numerador seja sempre o número 4. Agora, já que falamos, vamos explicar o que são figuras musicais. Serve para representar as durações dos sons musicais. Ou seja, a figura musical está amarrada a uma propriedade do som, que é duração. Com isso, as notas, as bolinhas que as representam dentro de uma pauta, são desenhadas de forma diferente para a mesma nota. Temos notas brancas, apenas com a borda preenchida, temos notas totalmente preenchidas, temos notas com haste, um tracinho, uma sobrancelha, as 2 sobrancelhas, e assim temos vários tipos de notas representadas pelas figuras musicais. Quando eu falo sobrancelha, é como se fosse um tio da letra não, né? Colocado bem no topo da haste da nota. E também temos as pausas. Pausas são figuras que indicam uma duração de silêncio entre o som das notas. Podemos afirmar que cada figura de som tem a sua respectiva pausa. Então, se eu tenho uma figura de semibreve, que é uma figura musical que vale 4 tempos, que ocupa todo o compasso, eu também tenho uma pausa respectiva de semibreve. Assim, o músico sabe que naquele momento ele não tem que tocar nada. Tá bom? E quais são os nomes
das figuras musicais. A semibreve ela é representada por uma bola sem preenchimento interno. É uma bolinha, a nota dela possui a maior duração que existe dentro da música. O tempo é de 4 pulsos ou 4 tempos. Vou exemplificar agora com áudio. Então, se pegarmos, por exemplo, uma fórmula de compasso 4x4, a semibreve durará os 4 tempos. Vamos ouvir? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A mínima, que vem logo a seguir a semibreve, é uma figura de 2 pulsos ou 2 tempos. E é representado por uma bola oca ou branca, mas com uma haste. A semibreve era só uma bolinha vazia e agora a mínima é uma bolinha branca com uma haste. Vou tocar agora um áudio para vocês escutarem como funciona a duração da figura musical mínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A próxima figura musical é a semínima, uma das figuras musicais que mais aparecem dentro de uma partitura. E cada semínima é representada por uma bolinha preta com haste. Então lembre-se, semibreve, uma bolinha branca oca, sem haste. Mínima, uma bolinha branca com a haste, com um pauzinho saindo dela, pode ser para cima ou para baixo. Se for para cima, é do lado direito da bolinha, da nota, e se for para baixo, é do lado esquerdo. Esse é um padrão utilizado. E a semínima é uma bolinha preta, toda preenchida com uma haste. E o áudio que vai a seguir é justamente mostrando a semínima sendo tocada dentro de um compasso 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A partir daí, a família das figuras musicais ainda é preenchida por uma colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Colcheia, ela para cada pulso tem que aparecer 2 notinhas tocando. Então vou fazer o exemplo da colcheia para vocês entenderem como funciona. Dentro de um compasso novamente 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para fechar os áudios, para a gente entender, eu vou falando a figura e vou tocando a nota para vocês, ok? Dentro da fórmula 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Essa é a semibreve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mínima agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vou mudar para semínima. 1, 2, 3, 4. Semínimas agora. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Colcheia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Será que eu consigo a semicolcheia? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Conseguiram entender os pulsos e a quantidade de nota por pulso? Isso que é o mais importante. Instrumentos musicais. Podemos definir os instrumentos musicais em 3 categorias. Vamos chamar o primeiro grupo de instrumentos de corda, que são violão, bandolim, cavaquinho, harpa, violino, contrabaixo, banjo, viola e por aí vai. Depois temos instrumentos de sopro, flauta, flautim, clarinete, saxofone,
trompete, trombone, tuba, oboé, fagote, gaita, gaita de fole escocesa. Aqui vale a pena destacar a sanfona ou acordeão, também são considerados instrumentos de sopro, apesar de terem o teclado para ser tocado. E o terceiro grupo são os instrumentos de percussão. Vale até castanhola, bongô, xilofone, tímpano, caixa de escola de samba, surdo, pratos, triângulos e pandeiro. Tudo que você faz barulho, que você marca o ritmo, mas que não tem variação de propriedade do som em termos de altura, é considerado um instrumento de percussão. Por exemplo, quando você toca uma caixa, apesar na bateria ter vários tipos de caixa, com sons mais fortes, mais intensos ou não, quando você bate, não tem uma variação de nota. Algumas notas são destacadas em som, de som de percussão, mas tem algum tambor, tem alguma baqueta, é instrumento de percussão. Curiosidade, é isso mesmo. Embora o piano possa ser classificado como um instrumento de corda, devido ao fato que os sons vêm das vibrações das cordas dentro daquela caixa do piano, ele também pode ser classificado como instrumento de percussão, porque quando tocamos numa tecla, o mecanismo do piano aciona um martelo, e esse martelo vai bater nas cordas. Então, muita gente fala assim, o piano é instrumento de corda, o piano é instrumento de percussão. Ele, na verdade, é um híbrido de instrumento de corda com instrumento de percussão. Outra classificação a ser destacada, além desses três tipos, corda, sopro e percussão, que são os instrumentos que a gente encontra principalmente dentro de uma orquestra, são os instrumentos elétricos ou eletrônicos, como a guitarra, um teclado que várias pessoas têm em casa, um baixo ou um órgão eletrônico. Hora do quiz. Hora do quiz. Chegou a hora de mais um quiz. Vamos ver como foi a nossa aquisição de conhecimento nessa primeira parte de teoria musical. Questão 1. Pauta ou pentagrama musical corresponde a: alternativa 1, conjunto de instrumentos musicais; alternativa 2, coleção de sonatas e sinfonias de Beethoven; alternativa 3, conjunto de 5 linhas horizontais paralelas, onde se escrevem os sons, que são as notas, e os silêncios, que são as pausas. Pauta ou pentagrama musical corresponde a: terceira alternativa, conjunto de 5 linhas horizontais paralelas, onde se escrevem os sons e os silêncios. Segundo questionamento, a chave de sol utilizada mundialmente possui a seguinte propriedade. Alternativa A: dar o nome para a nota musical Sol no primeiro espaço da pauta. Alternativa B: dar o nome para a nota musical Fá na segunda linha do pentagrama. Alternativa C: dar o nome para a nota musical Sol na segunda linha do pentagrama. O que será que faz a clave de Sol? Terceira alternativa: dar o nome para a nota musical Sol na segunda linha do pentagrama. Se você colocou a terceira alternativa, está correto. Última questão na aquisição de conhecimento. Violão, violino e contrabaixo são instrumentos de A, corda; B, sopro; C, percussão. Novamente, violão, violino e
contrabaixo são instrumentos de corda, sopro ou percussão? Alternativa A, corda. Espero que tenham aproveitado toda essa parte inicial de teoria musical. Um abraço e vamos continuar. Elementos da música. Agora vamos tratar dos elementos fundamentais da música. O que é música? Música é uma arte fundamentada na combinação de sons de forma proporcional, com algumas regras, equilibrada e que obedece a determinada ordem. Através da música podemos expressar os nossos sentimentos: alegria, tristeza, angústia, tensão. E são 3 os elementos fundamentais da música. Primeiro, a melodia, que é uma sucessão dos sons formando um sentido musical. Depois, o ritmo, que é o movimento dos sons reguladores pela sua maior e menor duração, né? Se você tem uma coisa acelerada ou uma coisa mais lenta. E a terceira, a harmonia. Consiste na execução de vários sons ao mesmo tempo, observadas as leis que regem os grupamentos dos sons simultâneos, dessas notas musicais. Então, os 3 elementos fundamentais da música são melodia, ritmo e harmonia. E agora vou tocar alguns exemplos para vocês verem a diferença de melodia, ritmo e harmonia. Ok? Apreciação musical. Em cima dessa melodia, que é Ode à Alegria, né? Hino à Alegria, uma parte da Nona Sinfonia de Beethoven, o compositor alemão Ludwig van Beethoven, nós vamos ver o que é melodia, o que é ritmo e o que é harmonia. Então, melodia é o que eu acabei de tocar, uma sequência de notas, uma sucessão de sons. Ok? Isso é uma melodia. O ritmo é como eu vou fazer isso mais rápido ou mais lento. Então, está muito ligado à dinâmica que você coloca na música, né? Eu posso tocar. É um outro ritmo que eu dei. E a harmonia é quando eu faço uma combinação de notas. No caso do bandolim que eu estou utilizando, eu estou tocando as 4 cordas junto para fazer. Eu assobiei junto e fiz a harmonia com várias notas. Então são os acordes que a gente usa tanto na mão esquerda do piano quanto no violão, quando a pessoa está cantando e a outra pessoa está tocando. Entendido? Melodia, ritmo e harmonia. Propriedades do som. Então nós temos 4 propriedades distintas do som: altura, duração, intensidade e timbre. Vamos ver o que é cada uma delas. A altura é a propriedade do som em ser mais grave ou mais agudo. Duração é o tempo que o som é produzido, se ele é mais longo ou mais curto. Intensidade é a propriedade do som ser tocado mais forte ou mais fraco. E timbre é a qualidade do som, que permite você reconhecer de onde está vindo o som, a origem.
a minha voz que eu estou falando tem um timbre. Ah, é a voz do Paulo. O seu timbre deve ser outro, assim como o timbre de um violão é diferente de um timbre de um piano, que é diferente de um timbre de um trompete. Entendido? Agora eu vou tocar alguns exemplos fazendo variações de altura, de duração, de intensidade e de timbre. Vamos lá? Utilizando novamente um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, que é uma música de domínio público, eu vou fazer um trabalho para você poder identificar as propriedades do som em termos de altura, duração, intensidade e timbre. Então, no início da melodia, nós temos. Reparem que houve uma alteração de altura. Eu mudei as notas, o nome das notas. Si, do, ré. Então eu tive 3 notas tocadas, né? 2 vezes o si, uma vez o do e 2 vezes o ré. Mas eu tive o si, o do e o ré. São as variações de altura. Duração. Duração é o tempo que é produzido o som. Então, por exemplo, tá vendo que esse último ré é mais longo, né? Eu fiz uma dinâmica diferente, eu trabalhei um outro estilo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estiquei a duração do tempo. Intensidade. Eu posso começar tocando o si, do, ré de uma maneira mais fraca ou mais forte. Eu dei uma intensidade no finalzinho do ré. Ó. Isso é intensidade. E o timbre, se eu toco isso no bandolim, ou se eu toco em outro instrumento. Então agora eu vou usar uma escaleta, eu vou mudar de timbre para tocar a mesma melodia. Si, do, ré novamente, ó. Timbres diferentes, do bandolim para a escaleta, que é aquele pianinho de boca. Entendido? Ok. Quiz. Hora do quiz. Muito bem, hora do quiz. Nós vamos agora ver o que firmamos em termos de conhecimento de características da música e propriedades do som. Primeira alternativa. Assinale a alternativa correta quando o quesito é melodia. 1. Execução de vários sons ao mesmo tempo. 2. É uma propriedade do som que permite reconhecer a sua origem. Ou 3. A execução de um som após o outro. O que é melodia? Vários sons simultâneos, uma qualidade ou propriedade do som que permite reconhecer a sua origem, ou a execução das notas uma após a outra. A alternativa mais adequada é a execução de sons um após o outro. Qualidade de som que permite reconhecer a origem é característica de timbre. E a execução de vários sons ouvidos ao mesmo tempo é harmonia. Tá bom? Segundo questionamento, a propriedade do som ser mais longo ou mais curto é duração, timbre ou intensidade? A propriedade do som ser mais longo ou mais curto é duração, timbre ou intensidade? Duração. Se eu toco uma nota mais longa, se eu dou um maior tempo para ela, eu estou lidando com uma propriedade do som que é a duração. Certo? E
A última alternativa, a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo, é duração, timbre ou altura. Repetindo, a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo é duração, timbre ou altura. É altura. Se eu toco uma nota Dó, ela tem uma altura diferente do Sol. E mesmo dentro do pentagrama, da nossa pauta, eu posso ter um Dó mais grave e um Dó mais agudo. A mesma nota com alturas diferentes. Tá bom? Espero que tenham gostado e que tenham acertado as questões. Agora nós vamos para o módulo do método de ensino do projeto de música para pessoas com deficiência visual. E como funciona esse método? É através de alguns pilares: exercícios de repetição, solfejo, apreciação musical e prática de conjunto. O músico e educador Suzuki já determinava como ferramenta de musicalização a repetição de trechos musicais e da melodia por completo como um recurso para memorização e aperfeiçoamento do músico, seja ele um leigo ou seja um músico profissional. Então aquele músico que a gente vê na televisão tocando lá, acompanhando o cantor, ele também treina todo dia? Sim, ele treina todo dia, nem que sejam 5 minutos. E aqui vai uma dica mesmo. É mais importante o estudo diário, nem que seja de apenas 5 minutos, do que você estudar apenas uma vez por semana por 2, 3 horas. A repetição, a constância que fará com que você memorize melhor e aperfeiçoe a técnica em qualquer instrumento. Ok? Entendido isso? Então, exercício de repetição é uma coisa fundamental. Eu tenho um jeito assim, uma maneira de fazer, e vou passar essa dica para vocês também. Se eu estou tocando um trecho musical e eu erro, eu volto para o início de castigo e volto a tocar até uma hora que eu passo por aquele trecho de difícil execução, tá bom? Então, não esqueçam. Repetição, repete, repete, repete. Isso, além de ajudar na memorização, vai fazer com que você aperfeiçoe a técnica em qualquer instrumento. Solfejo. Além da repetição, outro pilar do aprendizado musical é o solfejo. Mas o que vem a ser solfejo? Solfejo rítmico é a arte de saber ler as notas ou falar as notas que estão em uma pauta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, seguindo as respectivas alturas, que seriam as frequências, do som, e ritmos anotados em uma partitura. Solfejar, na verdade, é um exercício de leitura cantada das notas musicais. O solfejo é regularmente usado em aulas de teoria musical, nas escolas de música, nos conservatórios, pois facilita o aprendizado e aprimora a leitura da partitura. Nas aulas para pessoas com deficiência visual, o solfejo é fundamental, pois é a ferramenta para aprender a sequência das notas e até mesmo a dinâmica e o andamento da música. E nem preciso dizer aqui que a combinação da repetição com o solfejo é fundamental para o aprendizado musical. Ok? Vamos exemplificar com o áudio? Novamente eu vou pegar o bandolim, a música, um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, que é de domínio público, e eu vou tocar um pedacinho. A melodia. Ok? Si, do, ré. E eu vou solfejar agora junto para guardar essa. Si, do, ré, do, si, lá, sol, lá, si, lá. Acabei de solfejar junto para vocês verem como o solfejo acompanha a melodia. Eu estou cantando o nome das notas. Ok? E outro pilar muito importante é a apreciação musical. A apreciação musical ela é utilizada como um enriquecimento do músico para distinguir timbres, instrumentos musicais diferentes, quem está fazendo melodia, quem está fazendo harmonia,
e até mesmo, no caso das pessoas com deficiência, tocar junto com a música. Isso é muito importante, você ouvir e acompanhar a música, como se você fizesse parte do contexto musical. Eu vou exemplificar agora, a gente está brincando um pouco aí com o Hino Alegria do Beethoven, eu vou colocar um áudio para vocês de uma apresentação da mesma música, realizada pelo projeto Música Transformando Vidas, na Concha Acústica de Santos, em 2017, tá bom? Vai ter um barulho de ruído, de gente, de plateia, mas é bacana para vocês escutarem. Espero que gostem. Ouviu? Espero que tenha gostado, apesar da qualidade baixa da gravação lá na Concha Acústica. Estava ao vento e chovia, não chovia, mas mesmo assim é um registro da nossa prática de conjunto, que esse é outro pilar do aprendizado. E nós vamos agora prestar atenção e vamos ouvir novamente pelas partes destacadas da música. Primeiro nós temos uma introdução com apenas uma flauta fazendo a melodia e o bandolim fazendo a harmonia e também, vamos dizer assim, a contenção rítmica, tocando conforme o rapaz estava tocando, que é um menino, um grande amigo nosso, que tem síndrome de Down. Depois nós temos a parte 1, ou parte A, como alguns músicos chamam, que aí você tem várias flautas executando a melodia, o bandolim continua com a harmonia e vários cajons, que é um instrumento de percussão peruano, mais destacado em música flamenca, né, que é uma caixa que você senta em cima e bate, com um ritmo lento.
Depois nós temos uma transição melódica e a parte B continuam as flautas com a melodia, o bandolim com a harmonia e os carrons em um ritmo acelerado. Então ouça novamente prestando atenção na introdução, apenas uma flauta com bandolim, melodia e harmonia. Depois a parte A, flautas e melodia, bandolim com harmonia e os carrons no ritmo lento, a transição melódica, e aí sim, o acelerado dos carrons, no ritmo bem acentuado, com as flautas ainda em melodia e o bandolim com a harmonia. Vamos escutar novamente? E agora, para você poder tocar com a flauta, trocar com o instrumento que você tiver, eu vou passar o áudio agora exclusivo da música com o solfejo. Você vai ouvir o bandolim tocando as notas e eu solfejando. Pena que eu não sou o Daniel, nem o Elvis Presley para solfejar, mas dá para você saber cada uma das notas cantadas. Por isso que o solfejo é importante, tá bom? Vamos mais uma vez escutar a música agora no bandolim e no solfejo por completo. Si, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, la. Si, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, la, sol, la, ré grave. Si, si, do, ré, do, si, la, sol, la, si, la, sol. Enquanto solfejava no slide apresentado, aparecem os nomes
da nota, né? Si, do, ré, do, si, e por aí vai, por completo. Como a gente faz na prática? A gente envia essas notas em texto de word.doc.txt, o arquivo, manda isso para as pessoas com deficiência visual. Elas podem baixar isso e imprimir para quem tem deficiência visual parcial. E para quem tem deficiência visual total, existe um programa disponível na internet gratuito chamado DOSVox, que faz a leitura do texto. Então ele vai ler para você si, do, ré. Óbvio que ele não vai solfejar, ele não vai variar a altura, né, das notas, mas ele vai ler para você a sequência. Isso, em termos de memorização, é muito bom. Ao mesmo tempo que a gente tem isso escrito em doc e txt, também é enviado esse solfejo para a pessoa em áudio. Então a pessoa com o texto, caso esqueça, ou o solfejo, consegue em casa tocar, se preparar para a prática de conjunto, quando estamos todos juntos em orquestra tocando a melodia. Tá bom? Espero que tenham gostado até agora. Vamos continuar? Musicografia Braille. Musicografia Braille é um tema importante no nosso curso de inclusão musical e pouco conhecido pelos profissionais que atuam na área. A musicografia Braille é a escrita musical utilizada internacionalmente para pessoas com deficiência visual. Louis Braille, o francês que inventou a escrita Braille através de pontos, são 6 pontos numa célula, é o mesmo criador da musicografia Braille, porque Louis Braille era músico. Assim como no sistema Braille, as letras do alfabeto são representadas por células de 6 pontos, as músicas também podem ser representadas da mesma maneira. Vale lembrar que uma célula de Braille é como se fosse uma peça de dominó, sendo 2 pontos em cima, 2 pontos no meio e 2 pontos embaixo. A letra A no sistema Braille é representada por uma célula com apenas um ponto à esquerda e em cima. A letra B é representada por 2 pontos, um em cima à esquerda e outro no meio à esquerda também. E assim por diante em relação às outras letras do alfabeto e números. Da mesma maneira, os 6 pontos da célula podem representar uma nota e uma figura musical. Vamos dar um exemplo. A nota Dó como colcheia, ou seja, nota musical Do e figura musical colcheia. Colcheia é representada por uma nota preta, toda preenchida, com uma haste e uma sobrancelha. Ok? Essa nota Dó como colcheia ela pode ser representada em musicografia Braille por 3 pontos na célula. 2 pontos na parte superior e um na parte do meio à direita. Ou seja, das 6 chances de pontinhos na célula, eu vou ter 3 preenchidos. 2 em cima e um no meio à direita. A mesma nota Dó, mas com a figura musical da mínima. Mínima, lembrando, é uma nota preta apenas com a haste, sem sobrancelha, é representada por 4 pontos, sendo 2 na parte superior, 1 na parte do meio à direita e o último na parte inferior à esquerda. Teríamos 4 pontos preenchidos da célula. Ok? Fica aqui uma dica muito legal para quem já conhece o sistema Braille. A letra D de dado no sistema Braille é exatamente igual em pontos na célula Braille quando representamos a nota Dó como colcheia. Ou seja, a letra D ela é representada com 2 pontos na parte superior e um na parte do meio à direita. E a nota Dó como colcheia também. E olha só que interessante. A partir daí, você pode associar letras em sequência com as notas em sequência. Então, se a letra D é a nota Dó, como colcheia sempre, ok? A letra E é a nota Ré,
A letra F representa a nota Mi, a letra G representa o Fá, o H representa o Sol, a letra I representa a nota Lá e, por fim, a letra J representa a nota Si, tudo em colcheia. Então, D, E, F, G, H, I, J representa Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se você souber em Braille como são essas letras, você sabe em musicografia Braille como são essas notas representadas. Entendido? E aí vem a grande pergunta. Musicografia Braille é bom para se aprender? Sim, a musicografia Braille é excelente. O músico pode, dessa maneira, independente da aula, na sua casa, com calma e muita atenção, através do tátil, né, com o dedo passando em cima de um papel impresso, a musicografia Braille, compreender todos os sinais da partitura convencional. Mas, sempre tem mas, e no caso da musicografia Braille, vários mas. Primeiro mas, se o músico não souber o sistema Braille, fica mais difícil o aprendizado da musicografia Braille. Há necessidade de conhecimento prévio de Braille, ajuda muito. Segundo mas, sem repetição e o solfejo memorizado, a musicografia Braille não tem muita serventia durante a prática de conjunto, porque o músico não pode abandonar o seu instrumento musical para tatear a partitura em Braille. É bom para estudo independente, em casa, para tirar dúvida, mas durante uma execução, durante uma apresentação ou aula, o músico não larga a flauta para ir procurar na partitura a passagem musical, coisa que nós, que podemos enxergar, fazemos isso rotineiramente. Terceiro mas, a quantidade de professores especialistas ou interessados em inclusão musical é pequena no Brasil, já falamos isso anteriormente. E o número de profissionais, desses profissionais com conhecimento em musicografia Braille, é muito mais reduzido. Quarto mas, a oferta de cursos em musicografia Braille é escassa e o músico fica dependendo de eventos realizados, na maioria das vezes, em eventos internacionais, congressos e nas universidades federais ou estaduais. Quinto mas, a oferta de músicas em musicografia Braille em bibliotecas específicas na internet é muito pequena. Você não tem acesso a muita música. Sexto mas, a impressão de partituras em escrita de musicografia Braille exige impressora especial, acessórios especiais e alguém que dê manutenção nessas impressoras. Os suprimentos, assim como as impressoras, possuem um preço elevado e de difícil aquisição. Bom, mas chega de mas, pois vai dar a impressão que somos contra a musicografia Braille. O importante é descobrir quando a ferramenta de musicografia Braille é útil e não uma barreira de acessibilidade para o músico que quer aprender música. Foi isso que aconteceu dentro do projeto. Os músicos chegavam sem conhecimento de Braille por cegueira adquirida, enxergavam de uma hora para outra não enxergam, não sabiam Braille e você não adianta forçá-lo a aprender a musicografia Braille para depois ensinar música, ok? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, desenvolveu um software, um programa de computador gratuito e disponível na internet. Tem o nome de MusiBraille. É muito bom, eu já fiz esse curso, alguns poucos alunos do projeto fizeram, e o projeto MusiBraille destina-se a criar condições favoráveis à aprendizagem musical das pessoas com deficiência visual. No site do projeto, que eu vou falar
mais para frente, você consegue acessar informações do projeto, músicas em musicografia Braille, baixar o programa Musi Braille gratuitamente para uso em casa, no seu computador, ler textos técnicos sobre o assunto, registro fotográfico de eventos e oficinas e assistir a vídeos com reportagens e depoimentos sobre o Musi Braille. Vale a pena lembrar também que o Manual Internacional de Musicografia Braille pode ser baixado na internet gratuitamente. No site do Instituto Benjamin Constant, dentro do Ministério de Educação, você tem um link para baixar o manual. Esse site também vai estar perto das referências bibliográficas quando eu for falar para vocês. Dica: o manual possui mais de 300 páginas. E caso você queira imprimir em uma impressora convencional, pode imprimir, mas são 300 páginas, quase uma resma inteira. O arquivo está no formato PDF e a leitura poderá ser realizada através de um aplicativo de um programa DOS-Vox. Esse programa lê o que está em texto, assim como lê as partituras quando eu mando para os alunos, também pode ler para você o manual, tá bom? Hora do Quiz. Hora do Quiz. Muito bem, chegamos na hora do nosso quiz. Então vamos lá? Primeira pergunta: o que é solfejo rítmico? Alternativa A: seleção das melhores notas cantadas durante o desfile de escola de samba. Alternativa B, de bola: exercício de leitura cantada das notas musicais de uma partitura. E alternativa C, ditar a nota Sol em clave de Fá invertida. O que é solfejo rítmico? Vamos lá, vamos pensar. Solfejo é quando eu falo as notinhas? Ok, então a alternativa correta é B, de bola. Exercício de leitura cantada das notas musicais de uma partitura. É excelente para memorização, tá bom? Segundo questionamento do nosso quiz: o que é musicografia Braille? Alternativa A: sistema de partitura inventada pelo físico Albert Einstein. Alternativa B: partituras impressas em raio laser no espaço sideral. E alternativa C: escrita musical utilizada internacionalmente para pessoas com deficiência visual. Então vamos deixar de lado o Einstein, vamos deixar de lado nosso espaço sideral, e musicografia Braille é a escrita musical utilizada internacionalmente para pessoas com deficiência visual. Espero que tenham gostado dos nossos quiz. Puxa, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado desse passeio todo por inclusão, por acessibilidade, pelas características da música, pelas figuras musicais, propriedades do som, e até musicografia Braille. Mas o mais importante, eu não vou encerrar sem música, né? Então nós vamos agora fazer uma prática de conjunto com a música de domínio público, As Quatro Estações de Vivaldi. Primeiro vamos escutar a melodia através das flautas, ok? Vivaldi tocando. 2, 3 e sol. De novo.
Agora vamos escutar a mesma música, As Quatro Estações de Vivaldi, com o solfejo, com as notas cantadas. Nos slides aparecem a sequência, as notas e a sequência dessas notas que fazem parte do trecho da melodia do compositor italiano Vivaldi. Quatro Estações de Vivaldi, solfejo. 1, 2, 3 e Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Ré, Do, Si, Lá. Repete. Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Ré. Sol, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Sol, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Sol, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Sol. De novo. Sol, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Sol, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Sol, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Sol. Oi, e aí, gostaram do curso de introdução musical? E introdução musical digital, né? Porque vocês fizeram esse curso online. Espero que sim. Eu vou deixar aqui o meu contato, Paulo Mauá, no Instagram, @paulo.mauá, e no Facebook também, Paulo Mauá. Mandem para mim as dúvidas, mandem para mim sugestões. Estamos sempre aqui aprendendo a aprender, né? Foi uma alegria musical enorme estar com vocês. Então vou me descrever novamente. Continuo sem cabelo, calvo, com algumas penugens brancas grisalhas aqui do lado. Bigode, farto, bonitão, um óculos para leitura, e a camisa florida eu troquei. Eu estou com uma camisa agora verdinha e branca, assim, listrada, bem fininha na parte vertical. Atrás de mim tem um violão, tem um bandolim e tem um fantoche aqui de um personagem dos meus livros infantis. Tá? Agora eu vou fazer uma leitura das informações de sites que vocês podem acessar, principalmente dos dados de musicografia Braille, e também uma audiodescrição da bibliografia, das referências bibliográficas utilizadas nesse curso. Foi um prazer estar com vocês, mas antes a gente tem uma coisa interessante. Um abraço mesmo assim. Abraço! Agora eu vou passar para vocês o que está no slide, que são os links de acesso, ou seja, o acesso a alguns sites importantes na internet. Eu vou sempre falar http:// no início, mas quem digita no Google para fazer a busca pode fazer, ou até no site normalmente já pode digitar www direto, não precisa digitar http://. E em vez de hífen eu vou falar tracinho, tá bom? Mas quando tiver tracinho já sabe que é o hífen, tá legal? Então vamos lá. Primeiro link de acesso é sobre mais informações sobre o francês inventor do Braille e da musicografia Braille, Louis Braille. Acessem o site do Ministério da Educação, www.ibc.gov.br/fique-por-Louis-Braille. Esse último Braille com um L só, apesar do sobrenome do Louis Braille ter 2 L's. Segundo link de acesso importante é o acesso ao programa MusiBraille, desenvolvido
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então vamos ao site http://intervox, com X aí no final, intervox.n de navio, C de casa, E de Ernesto, nce.ufrj.br/musibraille, o braille com 2 L's, /. Ok? Então vou repetir o link de acesso ao programa Musibraille. http://intervox.nce.ufrj.br/musibraille/. E o último link de acesso é o acesso ao Manual Internacional de Musicografia Braille. Lembrando que esses acessos todos são gratuitos. http://www.ibc.gov.br/images, em inglês mesmo, images, não imagens, images conteúdo áreas underline, que é aquele tracinho embaixo, especiais. Estão repetindo, áreas underline especiais cegueira underline e underline baixa underline visão braille com 2 L's musicografia braille com 2 L's .pdf. Então esse arquivo que eu já mencionei, que tem mais de 300 páginas, que é o Manual Internacional de Musicografia Braille. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, @paulo.mauá, que a gente tira dúvidas sobre esses links de acesso. Mas está no slide. Chamem alguém que tenha visão, que possa copiar para vocês esses links aí, se tiver alguma dificuldade nesse soletrando aí complicado dos links. Músicas utilizadas de domínio público neste curso. A primeira música que a gente fez a apreciação musical é o Hino à Alegria, de Ludwig van Beethoven, trecho da 9ª Sinfonia. E a segunda música, também de domínio público, foi As Quatro Estações. No caso, a gente tocou um trecho da Primavera, de Antônio Vivaldi. As imagens que aparecem no curso dos compositores Beethoven e Vivaldi, assim como dos instrumentos musicais e de teoria musical, foram todos obtidos livremente da internet, através de pesquisa no Google. Referências bibliográficas. No slide vocês têm um monte de letrinha e está salvo como manda o figurino em termos de ABNT ou até mesmo para alguns textos enviados para a Europa, dentro da formalização, da normalização requerida por lá. Mas nós trabalhamos com 7 autores, e o mais importante para vocês é falar quem são. Primeiro, em ordem alfabética, Bonilha, que em 2006 publicou uma dissertação com o título Leitura Musical na Ponta dos Dedos, Caminhos e Desafios do Ensino de Musicografia Braille na Perspectiva de Alunos e Professores. Então podem baixar na internet, Bonilha, e o título que vocês vão encontrar essa dissertação. O segundo autor é Castro, e ele escreve também na internet, vocês acham o PDF. O título é um tema que ele escreveu em 2010, que chama A Inclusão dos Deficientes, : tudo começa nas entreletras da terminologia. Um outro texto foi dos espanhóis Garcia e Sanches, em 2004,
que é Visión em Modelos Conceptuales de la Discapacidad. Também um PDF que vocês encontram na internet, o link está aqui no slide. Um livro muito bom para vocês comprarem ou adquirirem é o da Viviane Louro, de 2012, que é Fundamentos da Aprendizagem Musical da Pessoa com Deficiência, da editora Som. Eu tenho esse livro autografado pela Viviane, que é uma pessoa maravilhosa, além de tudo. O quinto, autor foi Paredio, dentro de um livro organizado pela Sônia Lima. O nome do livro é Ensino, Música e Interdisciplinaridade, da BT Acadêmica, que é o nome da editora. O livro é de 2019, e a Paredio, que eu citei, é um dos artigos dentro do livro da Sônia Lima, e o artigo dela é Música e Transdisciplinaridade, um caminho de interiorização, entre as páginas 95 e páginas 126. O penúltimo é Sasaki, um grande mestre na área de inclusão, que ele tem vários PDFs disponíveis e vários livros, de 2009, Terminologia sobre Deficiência na Era da Inclusão. E o último livro é de Shinichi Suzuki, o Suzuki, de 2012. Eu tenho ele em inglês, eu não sei se ainda saiu, se já saiu, na verdade, a edição em português, mas o título do livro é Nurtured by Love, ou seja, Nutrido pelo Amor. O título já é uma coisa maravilhosa, e o texto também muito rico, é da Alfred Music Publishing, dos Estados Unidos. Então, é o livro do Suzuki, de 2012, Nurtured by Love. Muito bom. Só